Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o advento, a chegada, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Eu gostaria de continuar falando da cronologia. No encontro passado, eu falei do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que ele teria um filho que se chamaria João, e eu terminei com o nascimento de João e o Zacarias fazendo aquela oração do Benedictus. Agora eu quero falar da figura de José, o justo. José, gente, não foi escolhido por acaso, tá? José foi escolhido por Deus. E eu vou explicar para vocês o que se passou. Naquele período em que Maria ia ser liberada do templo para casar, o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, aquele recinto bastante reservado, e lá ele foi orar. E ele pegou uma oração que dizia assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé e dele brotará um rebento. Como todo mundo sabia das profecias, da vinda do Messias, na hora o sumo sacerdote se ligou e falou: procura todo mundo que é da casa de Davi e que é solteiro para ser noivo da Maria. E o pessoal foi atrás desses descendentes de Davi. E veja, gente, você recebeu um chamado no Templo de Jerusalém pelo sumo sacerdote e ninguém recusa. Fala, não posso ir, não estou ocupado. Não, todo mundo vai. E vários jovens se apresentaram. Então o sumo sacerdote deu a eles um pedacinho de um ramo e falaram, depois dessa oração e dos sacrifícios, aquele que brotar deste ramo uma flor será o escolhido. E os jovens iam indo e não brotavam nada, até que José apareceu, foi chamado, respondeu ao chamado, e quando chegou lá, segurando o ramo, durante as orações, durante os sacrifícios, brotou uma flor de lírio daquele ramo que São José estava segurando. Por isso, gente, que em muitas estátuas de São José, ele está carregando um lírio, tá bom? Que é sinal de pureza. Muito bem, o sumo sacerdote chamou Maria, chamou a Ana, falou, ó, esse aqui é o noivo da Maria, eles vão casar. Joaquim, pai de Maria, já havia falecido. Então fizeram o casamento, 7 dias, aquilo já contei para vocês. Eles foram para Nazaré, ficou na casa da mãe, e a Ana começou a preparar aquela casa ali pertinho, ela tinha posses, para que Maria e José fossem morar perto dela. Então vocês lembram dessa fase. Muito bem, depois teve toda aquela questão da Maria, da Anunciação, Maria foi para a casa da Isabel, aí no final, quando João Batista nasceu, José foi lá buscar Maria e subiu novamente para Nazaré. Quando ele foi para Nazaré, ele percebeu que Maria estava grávida. Ele ficou muito triste, muito chateado, porque ele falou, puxa vida, eu não fiz nada. Deixei ela na casa da mãe, fui buscar ela na casa da prima, e agora essa menina parece grávida. Ele então pensou, vou abandoná-la, porque ele gostava da Maria, ele não queria prejudicá-la. Mas como eles já tinham casado, o que poderia acontecer com Maria é que ela seria adúltera. Né? Ela estava grávida e José falou, não, meu não é. Então, ela poderia ser, inclusive, apedrejada, as consequências da lei. Então, José decide abandoná-la em segredo. Ele falou, já deixei ela na casa da mãe, daqui eu me mando e fica por isso mesmo. Ela tem o filho lá com a mãe, a culpa é minha, que eu que abandonei a criança e a mulher. Mas o Gabriel aparece em sonho para José e fala, José, não temas receber Maria como esposa, porque aquilo que foi gerado em Maria veio do Espírito Santo. E ele é um menino, que você dará nome de Jesus. E ele salvará o seu povo. Inclusive, gente, Jesus quer dizer Deus salva. Então José acorda feliz do sonho, foram respondidas todas as dúvidas dele, e ele então chama Maria finalmente para morar com eles naquela casa que a Ana tinha reservado para os dois começarem a vidinha deles de casado. Até que o tempo foi passando e a Maria estava por volta de 9 meses.
surgiu um recenseamento do imperador. César Augusto queria que fosse feito um censo onde todos os homens deveriam ir na sua cidade natal se cadastrar para que eles soubessem, né, quem era de onde, quem morava onde. E José, então, junto com Maria, foram para Belém, porque é onde nasceu São José. Chegando em Belém, o que aconteceu? Estava lotado, todos os estabelecimentos, tudo cheio, tudo lotado, eles não encontravam guarida, não tinha, e ela grávida, e ele queria achar um lugar para ela descansar, já estava noitinha, até que veio um pastor desconhecido e falou: olha, lá, saindo um pouco da cidade, tem uma gruta, vocês podem passar a noite lá. Então, São José se encaminhou para a gruta, que seria a Gruta da Natividade. Lá nasce o menino Jesus. E pelos relatos da Ana Catarina Emerite, aquela beata que foi beatificada por João Paulo II, ela diz o seguinte, que desceu do céu um raio de luz que iluminou toda a gruta. E Maria entrou em êxtase. Da barriga de Maria saiu o menino, que foi colocado pelos anjos na própria manjedoura. Maria acordou. Aí Maria viu aquela criança, embrulhou ele em panos e havia nascido o menino Jesus, o que confirma o dogma da virgindade de Maria. Maria é virgem antes, durante e depois. Isso foi feito pelo Papa Paulo IV no século XVI. Daí, essa alegria toda, os anjos encontram alguns pastores que estão ali em vigília nos pastos e diz aos pastores: se alegrem, porque hoje nasceu o vosso Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Se vocês forem para Belém, vocês vão encontrar uma criança na manjedoura e este é o Salvador. Então os pastores se dirigem para Belém e realmente encontram Jesus, José e Maria. E há alegria, e eles trocam e falam: olha, um anjo apareceu para a gente e aconteceu tudo isso. E toda essa alegria. Passando-se 8 dias, Maria e José fazem a circuncisão de Jesus. E passados-se 40 dias, a consagração no templo para o primogênito e a purificação de Maria. Veja, a Maria não era impura, tá, gente? Mas para obedecer à lei judaica e num ato de humildade e obediência, ela foi se purificar no templo. Quando eles chegaram lá, encontraram um senhorzinho, um profeta, chamado Simeão, e também uma senhorinha, Ana, uma profetisa. Ambos imediatamente reconhecem o Jesus como o Messias. E aí, Simeão faz este hino de louvor, o Nunc Dimittis, que agora, Senhor, já posso ir, que significa um canto de louvor, obrigado por ter me deixado conhecer o Messias antes de morrer, era bem velhinho, e também uma profecia. Ele fala para Maria: esse menino será a queda e elevação de muitos, e uma espada transpassará a sua alma. Então veja que é verdade o quanto Maria sofreu em função de ter decidido e aceitado essa difícil tarefa de ser mãe do Salvador. Então aqui, gente, o Nunc Dimittis, junto com o Magnificat, que foi dito por Maria, e o Benedictus, que foi dito por Zacarias, são orações da liturgia das horas, que é rezado de manhã, de tarde e de noite, essas 3 orações. Então, falando da melhor forma o que foi o nascimento de Jesus, não tem uma definição melhor do que escreveu São João no seu Evangelho. A luz verdadeira que ilumina todo o homem veio ao mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio ao mundo que é seu, mas os seus não o acolheram. Alguns, porém, creram nele, e a estes Deus deu o dom de se tornarem filhos de Deus. Então vamos ter fé, vamos acreditar e nos tornarmos filhos de Deus também. Mas eu queria falar
das figuras de São José e da Virgem Maria. Eu quero falar um pouquinho deles para tirar muitas dúvidas que as pessoas têm ao longo dos anos. Ninguém esclarece, então é bom que a gente fale. Muito bem. São José veio de uma linhagem da casa de Davi, veio da linhagem de Salomão. Seu pai era um homem chamado Jacó e era filho de um senhor chamado Matã. A Virgem Maria tinha o seu pai, Joaquim, São Joaquim, que era filho de um senhor chamado Matate. Eles eram da linhagem de Natã. Salomão e Natã são irmãos, filhos de Davi com Betsabá. Então, ambos são da mesma linhagem de Davi. O que ocorre? Matã faleceu e quando ele morreu, a sua viúva casou com Matate. Portanto, ela teve Joaquim e Joaquim é irmão de Jacó. Assim, a gente encontra a relação de parentesco entre São José e Maria. São Joaquim era tio de São José. São José não era velho, tá, gente? Muita gente acha que ele era um velhinho. Não, ele não era velho. Se vocês imaginarem que ele ia de Nazaré para Belém, estão falando aí de 150 quilômetros, para levar a Maria para ver Isabel, depois pegar a Maria e levar para Nazaré, depois a fuga do Egito são 800 quilômetros de Nazaré. Então, veja, ele não podia ser um senhorzinho de idade. Maria não dá para cuidar de uma criança recém-nascida ainda de um velho. Então, o São José, ele tinha cerca de 30 anos quando ele se casou com Maria. Isso pelos relatos da Ana Catarina Emerite. E Maria tinha cerca de 14 anos quando se casou. Portanto, ela teve Jesus por volta de 15 anos de idade. São José, ele é representado nos evangelhos de São Mateus. Os relatos, as iniciativas que São José toma. Então a gente pode tirar a conclusão de que São Mateus conheceu São José. Portanto, São José era vivo quando Jesus começou a sua vida pública, quando Jesus tinha 30 anos. Então, olha que interessante. A hora que São José, em algum momento, depois que Jesus tinha 30 anos e já tinha conhecido São Mateus, São José veio a falecer. E no Evangelho de São Lucas, nós temos os relatos vindos de Maria, aquela situação em que ela viu o Benedictus, a situação em que ela foi ficar na casa da Isabel, a Anunciação. Então, os evangelhos foram escritos por fontes diferentes. São Mateus, a fonte era São José, e São Lucas, a fonte era Maria, mas quando você junta os evangelhos, eles são complementares. Inclusive, no Evangelho de São Mateus que aparecem os sonhos que São José teve com o arcanjo Gabriel. E esses sonhos, por exemplo, de aceitar Maria, de fugir para o Egito. A própria Ana Catarina Emerite, ela fala do aviso que São José tem que levar a Maria para Belém. Veja, ela está grávida de 9 meses. Então ela poderia ficar com a mãe, né? Vai lá, faz o censo lá, se cadastra, volta aí depois, que eu já vou ter tido o neném. Mas São José é avisado para levar a criança. E é interessante porque Maria foi criada no templo, assim como a Santa Ana também foi criada no templo. E ambas conheciam todas as profecias, elas eram cultas em relação à religião judaica. Sabiam das profecias e por isso Ana não fala, não, filha, fica aí, imagina, aqui você tem tudo, você está aqui do lado de casa, eu mando minhas servas aí te atender, te ajudar, você vai nascer num todo o conforto da sua casa. Não, ela aceita que a filha, então, pegue um burrinho e faça uma viagem de 150 quilômetros, barriguda de 9 meses, para que fosse cumprida a profecia de Isaías de 700 anos atrás, que nasceria o Messias na cidade de Belém. Então, queria concluir dizendo que São José era um homem não só justo, ele era um homem generoso, ele era um homem que confiou no amor de Deus, ele foi um homem protetor e um provedor. É muito legal pensar em São José como uma figura masculina
responsável, mas aquele homem verdadeiro, aquele homem que enfrenta os desafios e cuida da sua família, e protege, e está ali para o que der e para o que vier. Hoje em dia a gente vê homens tão frágeis, homens que se recusam a aceitar a sua responsabilidade. Então, é uma masculinidade tóxica. É muito triste. Não aceita ser pai da criança. Você tem filhos que vão ter problemas psicológicos, afetivos, financeiros, porque foram colocados no mundo por pessoas mesquinhas, por pessoas que não foram responsáveis por assumir a sua responsabilidade. E eu queria concluir falando a questão da virgindade de Maria. Veja, Deus poderia ter dado a luz a uma criança vinda de um homem justo e uma mulher justa, duas pessoas tementes a Deus, mas o fato de Jesus ter nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, é mostrar claramente que a salvação vem de Deus. É uma ação divina. E isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque Deus opera em nossas vidas. Deus permitiu que nós, seres humanos, pudéssemos ser redimidos, porque Ele decidiu se encarnar no seio da Virgem Maria. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que nenhuma ação humana, nada humano pode merecer a salvação. É preciso que haja, sim, a misericórdia e a ação divina para que nós sejamos salvos. Então eu gostaria de deixar todas essas reflexões nesse final do segundo capítulo do Advento. Espero que vocês tenham gostado e até o terceiro e último estudo sobre esse assunto tão maravilhoso que é o Advento. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.